Olá, tudo bem? O vídeo de hoje vai falar sobre informações implícitas, que são os pressupostos e os subentendidos. Identificar a presença desse tipo de informação em um texto é fundamental para que a gente consiga fazer uma boa interpretação, uma interpretação correta. Não existe uma fórmula mágica, porque nós sabemos que os textos pertencem aos gêneros mais variados possíveis. Pode ser um conto, uma crônica, uma fábula, uma história em quadrinho, letra de música, poema, enfim. Eles têm também finalidades muito específicas. Alguns são feitos para entreter, questionar, refletir, informar, criticar. Os autores também são muito diferentes uns dos outros. E os temas são os mais variados possíveis. Então não existe uma fórmula mágica. O que existem são recursos aos quais nós devemos ficar bem atentos para que a interpretação seja feita de maneira eficaz. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Vamos interpretar então essa tirinha da série As Cobras, do Luiz Fernando Veríssimo. Tchau, Felipe! Que você encontre uma mulher disposta a casar com você, que você seja feliz. Uma das duas coisas. Então, primeira consideração: é uma tirinha de HQ, né? Tem finalidade de gerar humor, e nós já sabemos, porque eu já comentei num vídeo anterior, que nesses textos humorísticos o tom de humor acaba aparecendo da metade para o final do texto, no caso de uma crônica, como foi do Milo Fernandes, ou no caso de uma piada, e no caso de uma história em quadrinho, esse tom humorístico costuma aparecer no último quadrinho, né, no desfecho. Então, aí nós temos dois pressupostos. O primeiro aparece ali entre o primeiro e o segundo quadrinho, quando o personagem diz que deseja que o colega, né, que o Felipe, se case e que ele seja feliz. Quando eu associo essas duas falas, eu estou afirmando que o casamento traz felicidade, que o casamento é uma instituição benéfica. É isso que está implícito nesses dois primeiros quadrinhos. Aí depois eu tenho ali uma pausa dramática, né? E o último quadrinho que instaura um novo pressuposto, que contraria o que foi dito anteriormente. No último quadrinho, eu já estou dizendo, né, o autor lá da tirinha, o Luiz Fernando, está dizendo que não é possível ter as duas coisas. Não é possível você se casar e você ser feliz ao mesmo tempo. São duas ideias conflitantes. Esse é um outro pressuposto que aparece nessa tirinha. Não está escrito em momento nenhum: casamento traz felicidade, e também não está escrito, não dessa forma, né, literal,
Também não está escrito que o casamento traz infelicidade, que o casamento gera tristeza. Não está escrito dessa forma. Mas existem pistas, né, marcas linguísticas aí nessa tirinha que me permitem chegar a essa conclusão. É assim que funciona um pressuposto. Então, para a gente fixar o que foi visto até agora, temos aí uma situação em que aparece um personagem masculino, adulto, né? Uma personagem feminina, também adulta, acompanhada de uma criança que deve ser provavelmente seu filho. E aí o personagem diz assim: Fogaça quer ser prefeito de novo. Mas ele já foi prefeito antes? Então, por essa situação, a gente consegue perceber claramente um pressuposto e um subentendido. O pressuposto está presente ali na expressão de novo. Quando o personagem masculino utiliza essa marca linguística de novo, eu consigo concluir com certeza que o Fogaça já foi prefeito da cidade em algum outro momento. Essa é a conclusão a que eu chego. E na fala da mulher, quando ela pergunta, né, mas ele já foi prefeito antes? Aí eu já posso deduzir, eu posso fazer até uma espécie de julgamento, eu posso supor que ela é uma mulher que está desatualizada com relação à situação política da cidade onde ela vive. Eu posso até, de repente, imaginar que ela seja talvez alienada politicamente. Mas nada disso é uma informação real, nada disso é uma afirmação certa, inquestionável, porque trata-se apenas de um subentendido. Foi uma dedução que eu fiz na minha cabeça, um julgamento. Enquanto que o pressuposto me dá certeza de que sim, o Fogaça já foi prefeito em algum outro momento. Essa é a diferença fundamental entre o pressuposto e o subentendido. Bom, entender como funcionam as informações implícitas em um texto é uma das formas de nós interpretarmos da maneira correta, mas existem outras também. Por exemplo, o caso das figuras de linguagem. Eu preciso saber o que cada uma delas expressa. Eu preciso perceber se o texto está escrito numa linguagem conotativa ou denotativa. A própria questão da ironia, que é uma figura de linguagem, também é decisiva. Se eu não consigo identificar ou interpretar que ali houve uma ironia, eu interpreto o texto de maneira completamente errada, exatamente o oposto do que o autor quis dizer. Eu preciso considerar também a época em que o texto foi escrito, né, o contexto histórico. Preciso levar em consideração o próprio autor que escreveu e qual a finalidade que ele tinha. Juntando tudo isso, com certeza eu vou interpretar da maneira correta. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém e até o próximo.